Cabeceira com Hugo Tiago. Ora, gostaria de falar do livro A Fábrica de Absoluto, de Karel Čapek, autor checo, nascido em 1890 e falecido em 25 de dezembro de 1938. Trata-se de um autor hoje em dia relativamente pouco conhecido no Ocidente. Tem, no entanto, 2 ou 3 obras absolutamente incontornáveis na história da literatura europeia do século XX. Para além da Fábrica de Absoluto, de que eu já vou falar, destaco A Guerra das Salamandras, de 1936, a peça de teatro Ruhr, de 1920, onde aparece pela primeira vez a utilização da palavra robô para designar um ser mecânico, artificial, e o livro Conversas com Masaryk, que é uma coletânea de conversas que ele teve com o primeiro presidente da Checoslováquia, de quem era amigo. E onde ele se inseria com quem ele se inseria politicamente no ambiente político da Boémia do início do século XX. Karel Čapek escreveu A Fábrica de Absoluto em 1922, como referi, quanto a mim, como uma sátira absolutamente selvagem relativamente ao espírito da época. Hesito em falar em Zeitgeist, mas seguramente era o termo que ele utilizava, até por ser checo. Essencialmente, a história pode ser resumida desta forma. Perante uma eventual crise energética decorrente de uma quebra na produção de carvão e na perspectiva de um aumento da inflação e do aumento dos custos da matéria-prima, um engenheiro concebe um carburador que, por via, digamos, de um método que eu hoje facilmente designo como de fusão nuclear, vai produzir energia quase inesgotável e de uma forma limpa. Faço aqui um primeiro parênteses. Este método, que é descrito de uma forma muito próxima com a fusão nuclear, é antecipado em cerca de 20 anos relativamente à tecnologia real que mais tarde veio a surgir. Logo aí há algo de notável nesta história. Perante esta fonte de energia nova, inesgotável, barata, limpa, toda a gente fica entusiasmada, obviamente, mas rapidamente se começam a perceber que há um produto secundário. Da forma como o carburador separa, digamos, a matéria na sua mais ínfima composição, portanto, essencialmente separa todos os componentes da matéria, não resta absolutamente nada após o carburador trabalhar sobre, digamos, o combustível que lhe é fornecido, solta-se uma matéria que, de alguma forma, era a ligação de toda essa matéria real e sólida, que ele designa como absoluto. Podemos, na nossa perspectiva, chamar-lhe outra coisa qualquer, a centelha divina, o fogo de Prometeu, o que quisermos, mas, de facto, na história é o absoluto. E esse absoluto, uma vez solto, sai dali, afasta-se, toca todos os que estão cá fora, os que vão passar, e afeta-os de forma mais ou menos incontornável. O título em inglês deste livro não é A Fábrica de Absoluto, mas sim The Absolute at Large. Ou seja, qualquer coisa como o absoluto à rédea solta, digamos, o absoluto à solta. E talvez esse título seja um pouco mais feliz em função do que depois a história nos conta. Ora, o absoluto, digamos, sem qualquer controle, vai afetando as pessoas individualmente e coletivamente. As pessoas, de repente, passam a ter sentimentos religiosos que nunca tiveram antes, começam a ser capazes de fazer milagres, inesperadamente, passam a ter capacidades que também nunca tinham notado que tinham, ou nunca tinham adquirido, às vezes com, digamos, inesperadas consequências. Há um diálogo absolutamente delicioso entre um senhor que pretende ser galante e aborda uma senhora
que conhecia no âmbito da sociedade e de repente nota que ela consegue ler-lhe os pensamentos. E ele refere, pelo amor de Deus, afaste-se de mim. A senhora nunca vai conseguir estabelecer qualquer tipo de relação feliz com qualquer homem a partir do momento em que sabe o que é que ele está a pensar. Uma relação humana nunca poderá ser feliz quando houver esse género de intimidade. Isso é absolutamente inaceitável. Por favor, afaste-se. Não quer dizer que eu concordo com estas ideias, mas percebe-se onde é que ele quer chegar. E de facto era uma sátira feroz a vários níveis, incluindo em termos pessoais. Este sentimento religioso que de repente passa a agressar naquela sociedade vai afetando toda a gente. Os ricos de repente descobrem que não precisam de ser ricos, que o seu maior desejo é partilhar essa riqueza, portanto vão entregando toda a sua riqueza aos outros. Por sua vez os outros também não a querem, porque não querem ser ricos. A sua maior ambição é adorar Deus. As fábricas de repente passam a funcionar, em alguns casos, sozinhas, sem qualquer intervenção. A produção de repente dispara e disparando a produção passa a haver mais produção do que a respectiva procura, passa a haver desperdício efetivo, deixa de haver procura, deixa de haver capacidade de distribuição e todo o sistema económico em vigor acaba por colapsar porque aquilo que parecia inicialmente ser uma bem-aventurança acaba por ser o caos e é corroído, digamos, mais basilar das fundações da sociedade na época. Inevitavelmente vai haver uma guerra em que as várias visões de Deus, e inevitavelmente cada um dos afetados vai ter uma noção de Deus diferente e muito pessoal, vão tomar partido, vão se formar fações que depois se vão guerrear. O livro, como referi, é de 1922 e é contado como se passasse em 1943. E a história acaba por resultar numa guerra mundial, mais ou menos em 1943. Pode parecer familiar, de facto, em 1943 existiu efetivamente uma guerra mundial. E é não vou dizer que fosse uma antevisão particularmente genial. Sabemos que logo a partir do final da Primeira Guerra Mundial existiu quem antevisse um segundo conflito mundial, como veio a acontecer. Portanto, não foi particularmente genial de Karel Čapek pensar nisso, mas não deixa de ter o seu efeito. Esta guerra que se desenrola, que é efetivamente mundial, portanto todas as fações, todos os países, todas as nações acabam por se guerrear, quase ao ponto do extermínio, termina com poucas pessoas, os poucos sobreviventes, ainda a lembrar-se de como era antes, e chegarem à conclusão de que talvez isto tudo não tivesse valido a pena. É um livro que ao mesmo tempo é feroz na sua sátira, mas tem detalhes de um humanismo notável. Portanto, o autor era doutorado em filosofia e tem bem patente nas suas palavras aquilo em que acreditava. Por exemplo, eu vou aqui ler uma passagem, já praticamente no fim, em determinado momento lê-se assim: sabem, quanto maior é a coisa na qual o homem crê, mais ferozmente odeia aqueles que nela não acreditam. E, no entanto, a maior fé seria acreditar no seu semelhante. E continua: todos estão animados dos mais elevados sentimentos para com a humanidade em geral, mas não para com cada homem em particular. Mato-te, mas é para bem da humanidade. Não está certo, Senhor Prior. O mundo será mau enquanto os homens não acreditarem uns nos outros. Há também outra passagem que eu agora não sou capaz de localizar no livro, mas cito de memória, em que alguém diz que o problema é que Deus é absoluto e, por ser absoluto, o homem não tem capacidade de o encarar enquanto absoluto e, portanto, vai apenas tomar conta de um segmento.
e vai ter a ambição de deixar que esse segmento na realidade corresponda à totalidade e vai achar que é contraditório relativamente aos outros segmentos que os outros também foram capazes de capturar. Mas na prática estão a falar do mesmo Deus, que acaba por estar por trás de guerras que não se justificariam. Portanto, isto, repito, em 1922, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, onde efetivamente a humanidade, enfim, entrou numa rota de colisão consigo própria. E, essencialmente, A Fábrica do Absoluto é um livro que eu recomendo. Foi muito recentemente reeditado pela Antígona. A edição anterior é já antiga, da Livros do Brasil, da coleção Miniatura, onde eu tive a sorte de pegar. É um autor que tem, como referi, outros livros interessantes. Eu não tenho a certeza que exista uma edição portuguesa da peça Ruhr, mas A Guerra das Salamandras está bastante editada no mercado português, incluindo traduções do checo, que eu recomendo. A Guerra das Salamandras, já agora adianto, é também uma sátira feroz ao totalitarismo enquanto sistema. Portanto, a história resume-se mais ou menos assim: há uma espécie inteligente que é descoberta, as salamandras, é aproveitada para mão de obra barata, para servir os mais básicos interesses da humanidade. Ela acaba por se desenvolver, a espécie de salamandra, e acaba por se revoltar contra a dominação a que estava sujeita, entrando em conflito direto com o ser humano, e de uma análise ganhando a guerra. A Guerra das Salamandras é um livro, também ele, muito satírico, ferozmente satírico, que merece ser lido. Essencialmente era esta a minha sugestão de leitura e espero que gostem.